Observe agora essa seguinte imagem. Aí nós podemos visualizar uma figura geométrica chamada de cubo. Cubo nada mais é do que um paralelepípedo retangular que possui as três dimensões com a mesma medida. Nós podemos aí observar que a largura mede A, que pode ser qualquer número, a profundidade também mede A e a altura também mede A. Dessa forma, nós podemos ver que o cubo ele tem três dimensões, como já havia falado, e toda figura geométrica que possui três dimensões, o espaço que ela ocupa no próprio espaço chama-se volume. Figuras que têm apenas duas dimensões, elas possuem um espaço chamado de área. Ela ocupa um espaço denominado área. Figuras geométricas que possuem três dimensões, que vão além de duas dimensões de um plano, elas possuem algo chamado volume. E a base disso é o cubo. Para calcular o volume de um cubo, nós podemos apenas multiplicar a largura vezes a profundidade vezes a altura, como vocês podem ver aí embaixo. V de volume igual a A vezes A vezes A. Como eu tenho uma multiplicação de termos iguais, eu tenho aí uma potência que é A elevado a 3 ou A elevado ao cubo. Com isso, se eu tiver um cubo com 1 metro de aresta e se eu quiser calcular o volume desse cubo, basta apenas multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 ou 1 elevado ao cubo e 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a o próprio 1. No caso, 1 metro cúbico. Como as medidas estavam em metros, o resultado será em metros. Como estamos calculando o volume, o resultado será em metros cúbicos, sempre com 3 como expoente, porque estamos trabalhando com volumes. Então, multiplicamos as três dimensões do paralelepípedo, nesse caso é um cubo, são todas iguais, colocamos a medida dos lados, que está em metros, e como é volume, colocamos metros cúbicos. Observe agora a seguinte questão. Determinar o volume de um paralelepípedo reto, retângulo, de dimensões 3 cm, 4 cm e 5 cm, como vocês podem ver na imagem aí embaixo. Observe só, como já falei para vocês, calcular volumes de paralelepípedo é apenas multiplicar as suas três dimensões, largura, profundidade e altura. Nesse caso ficará 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4 dá igual a 20, 20 vezes 3 dá igual a 60. 60 centímetros cúbicos. Aí a resposta agora está em centímetros, porque todas as medidas dos lados foram dadas em centímetros. Calculamos o volume em centímetros e aí colocamos o 3 como expoente, como centímetros cúbicos. Então esse é o volume desse paralelepípedo, 60 centímetros cúbicos. Agora vamos para uma questão um tanto que interessante. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Vamos calcular então o volume desse cubo. Ficamos aí então com volume igual a 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Multiplicando isso aí, já ensinei a vocês como se multiplica números decimais. O resultado será igual a 0,027 metros cúbicos. Mas a questão ainda não foi resolvida da maneira que ela se pede, porque a questão pede em centímetros cúbicos. Observe lá em cima no comecinho da questão. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa e taranã, taranã, taranã. Nesse caso, teremos que transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Para isso, então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você tem agora um cubo de 1 metro cúbico, ou seja, cada uma de suas arestas medindo 1 metro. A gente já sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então vamos transformar. Ao invés de visualizarmos isso aí como 1 metro, vamos visualizar como 100 centímetros, ou seja, cada uma das arestas dividida em 100 partes iguais. Imaginou isso aí? Então,
Agora nós temos aí 100 centímetros em cada aresta. Para calcular o volume, vamos multiplicar 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso vai me dar igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou seja, o mesmo cubo que media 1 metro cúbico é o mesmo cubo que também mede 1 milhão de centímetros cúbicos. Apenas fizemos isso de uma outra maneira, com outra medida. Isso significa dizer que, para transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos, apenas multiplicamos por 1 milhão. E se for de centímetros cúbicos para metros cúbicos, nós dividimos por 1 milhão. Aí então, voltando para a questão, vamos ter o seguinte: 0,027 vezes 1000 vezes 1000. Quando eu multiplico por 1000 duas vezes, isso vai me dar a mesma coisa que multiplicar por 1 milhão. Então, multiplicar por 1 milhão, só basta apenas andar com a vírgula 6 casas para a direita. Isso vai me dar igual a 27.000 centímetros cúbicos. Mas se vocês acharam isso aí difícil, não precisa se assustar tanto, porque existe uma tabela que nos permite calcular melhor essas conversões de unidades de medidas de volume. Como assim? Observe aí as unidades de medidas de quilômetros cúbicos até milímetros cúbicos. Se eu quero passar de uma para a outra, diminuindo essa unidade de medida, eu preciso multiplicar por 1000, como vocês podem observar nas setas vermelhas. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, converter de metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000, porque eu estou voltando. Mas se eu quiser fazer ao contrário, por exemplo, de decímetros cúbicos para metros cúbicos, eu divido por 1000, como vocês podem ver aí na seta azul. Então, essa tabela será muito útil para vocês responderem atividades de conversão de unidades de medidas de volume. É só voltar para a tabela, visualizar direitinho por quanto precisa multiplicar, por quanto precisa dividir, quantas vezes 1000 ou quantos divididos por 1000 vou utilizar. Como assim? Se eu quero, por exemplo, passar de metros cúbicos para milímetros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 1000 três vezes, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. E no caso eu estou multiplicando por 1 bilhão. É dessa forma que acontece. Então guarde essa tabela, que será muito útil para vocês. Mas ainda é interessante falar de uma coisa. Geralmente medimos volume no dia a dia usando a unidade de litros. Uma básica conversão que nós podemos fazer é o seguinte: é saber que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Ou seja, a caixa d'água que tem capacidade de 1000 litros, ela tem 1 metro cúbico. Outra coisa também é que, se você olhar a conta de água da sua casa, ela é medida em metros cúbicos. Ou seja, se você gastou durante o mês 5 metros cúbicos de água, é equivalente a 5.000 litros de água. Mas eu sei agora que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Então eu tenho que 1000 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 litros. Logo, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E assim a gente vai convertendo. Bem, com tudo que já aprendemos até agora, vocês podem resolver tranquilamente essa atividade.